Liderar foi por muito tempo tarefa masculina. Novos tempos, nova ordem mundial, novos mercados criam a necessidade de novos modelos de liderança. Algumas características ligadas à personalidade feminina, como flexibilidade, intuição, sensibilidade, têm sido valorizadas pelo mercado de trabalho. E muitas vezes é fator de sucesso nos negócios. O que mostra que liderar independe do sexo, tem a ver com competência e modernidade. O N-Blogs começa agora, bem-vindo, começa ao vivo para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí na Europa, Portugal, Espanha, França, pela audiência aí da Record Internacional. Muito obrigada pela companhia. Na semana especial em homenagem à mulher, o N-Blogs de hoje fala sobre como se destacar em áreas de chefia e liderança. Agora, apesar de presentes em todas as áreas, as mulheres ainda ganham menos que os homens. Um preconceito que ainda não foi totalmente vencido. Mais um turno que termina. No trabalho, para elas, o dia está só começando. Tenho faculdade até 11, aí chego em casa 11h30, aí tem dever de casa do filho quando eu chegar em casa. Aí só depois de conferir o dever de casa que eu vou dormir para acordar amanhã às 6 horas da manhã de novo. No trabalho, a carga horária para homens e mulheres é a mesma. Mesmo assim, não dá para questionar o avanço feminino no mercado, inclusive em redutos antes exclusivamente masculinos. Já representam 42,6% da população ocupada no país. Nessa rede de postos, de cada 10 frentistas, 9 são mulheres. Nós descobrimos que a mulher é mais agradável, ela atende melhor o cliente, é muito mais simpática. Mas parece que a rede de postos de Seu Luís é um oásis no mercado ainda desigual. Apesar de terem mais estudo que eles, em média 1 ano, elas ainda ganham menos no Brasil para exercer as mesmas funções. Sem falar no acúmulo de tarefas, um obstáculo a mais. Eu, numa entrevista, eu sinto que eu fui, não explicitamente, mas indiretamente, outro candidato passou na minha frente por eu ter filho. Uma carreira para tocar em meio a fraldas, mamadeiras, lancheiras. A médica sai de cena para que Cláudia, a mãe, bote a agenda da casa em ordem para o dia seguinte. Tudo das crianças eu deixo anotado, entendeu? Na geladeira. Lista, né? Isso, horários, lista, comida, tudo que tem que fazer eu deixo anotado. A babá eu já deixo orientada. Assim, a médica Cláudia viu a renda despencar quase pela metade nos últimos 5 anos. Outra coisa que nunca passou pela cabeça da Cláudia é que o marido, o Sérgio, que ela conheceu na faculdade e tem exatamente a mesma profissão, ia ganhar mais do que ela. Há 10 anos é assim, o mesmo trabalho e salários diferentes. 85% dos cargos de direção ou gerência são ocupados por profissionais do sexo masculino. E quando ocupam o mesmo cargo, os homens ganham 30% mais que as mulheres. A boa notícia nessa guerra dos sexos é que a participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo ano a ano. E agora, com uma representante na presidência, essa escalada deve aumentar. Hoje a eleição da Dilma representa para as mulheres uma possibilidade novamente de mais um rompimento de uma barreira. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, vem acontecendo em outros países também, e acho que isso faz parte dessa mudança cultural. Então, para falar sobre coaching para mulheres, eu converso agora com Suzana Azevedo, especialista em coaching e desenvolvimento humano, e também com Olimar Tesser, personal coaching e presidente do núcleo Tesser de treinamento. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Júlio Sérgio Cardoso, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente já começou mostrando que as mulheres têm, apesar de terem um tempo maior de estudo do que os homens, ganham um pouco menos aqui no Brasil, ou dependendo da posição, muito menos do que os homens, né? Como é que um treinamento de coaching pode ajudar essa mulher, além de incrementar o tempo de estudo, a se posicionar melhor no mercado de trabalho? Suzana. Então, eu vou começar primeiro, talvez, por esclarecer um pouquinho o que é o coaching, tendo em conta que ele não é um treinamento. O coaching é uma metodologia que nós usamos, que vamos fazendo perguntas focadas de modo a que a pessoa saiba quem ela é de uma forma completa,
quais são as suas forças, os seus talentos, os seus pontos de desenvolvimento, o que é que ela gosta, o que ela não gosta, valores, crenças, e a partir daí eu defino quais são as metas, os objetivos, a importância disso e defino o plano de ação. Então não é um treinamento porque nós, como profissionais de coaching, não vamos dizer à pessoa faz o A ou faz o B. Nós vamos seguindo um processo de apoiar a pessoa, ela ver por ela própria aquilo que ela tem que dentro dela e quais são as coisas mais importantes para ela. Depois isso é uma construção que vai seguindo passo a passo. É bem personalizado. É bem personalizado, tem ferramentas que nós usamos dependendo daquilo que a pessoa traz para a mesa, mas é personalizado e vai seguindo o ritmo do cliente. Então, nesse sentido, o coaching é uma ferramenta muito útil. Porquê? Porque é um tempo que a pessoa se dá a ela própria para pensar nela própria, coisa que no mundo moderno é escasso. Então, Agora, só por isso já é um ganho. Dá resultado mesmo, Olimar? Dá resultado, principalmente se o coach for direcionado na empresa. Se a empresa começar a ter essa nova visão de que o mercado feminino é tão competitivo e tão importante quanto o mercado masculino, e aí ele começa a mudar essas crenças internas. Né? Quando a empresa começa a ter valores diferentes, esses valores são agregados e aí a participação feminina é completamente importante. Aí tem um tema interessante que acho que vale a pena elaborar um pouco mais. Dá a impressão hoje que a função do coach virou uma função de orientador psicológico, que a pessoa chega lá cheia de problema e vai sair com tudo resolvido. Afinal, quem é que resolve o problema? É a pessoa ou é o coach? Na minha opinião, é a pessoa que resolve, porque a gente parte do princípio que todas as pessoas têm o recurso necessário, só elas não sabem como acessá-lo. E como a Suzana falou, você faz pergunta, né? A diferença entre o coach e o mentor, por exemplo, é que você vai lá, o mentor vai te falar o que você tem que fazer. Um consultor de empresa, por exemplo, vai falar, você tem que fazer A, B, C, tira esse, põe aqui. Mudar aqui, mudar ali. Isso. O coach não, ele vai extrair de você estratégia de pergunta que, né, e tem hora que você fala assim, caramba, eu estou investindo um dinheiro para que a pessoa só me encha de perguntas, mas você tem certos hábitos e comportamentos que eles são repetitivos, e se eu te perguntar por que você faz isso, você está na ponta da sua língua. Eu faço assim porque minha mãe fez desse jeito, mas você nunca parou para pensar de que maneira que você está fazendo isso. Agora, o treinamento de coaching, existe uma diferença no treinamento quando é para mulher, ou melhor, nessa orientação, quando é para mulheres ou quando é para homem? Tem diferença nesse tipo de orientação, de perguntas, de ajudar no autoconhecimento, de direcionar nessa abordagem? Eu diria que nós temos que tratar cada pessoa como um indivíduo. O que acontece é que existem alguns temas que são mais recorrentes, que são trazidos pelas mulheres, e alguns outros temas são recorrentes pelos homens, e nós temos que abordar de acordo com o tema que é trazido pela pessoa. Pelas mulheres, qual que é mais recorrente? O que eu, da minha experiência, eu uso muito aquilo que me aparece muito à frente, é a questão do jogar as bolas, não é? Porque jogar muitos papéis ao mesmo tempo, ser mãe, ser esposa, ser executiva, então jogar todos esses papéis. O outro tema que acontece muito, que até estávamos falando antes, é com as mulheres que entram a fazer a família, estudaram, fizeram família e depois viram que na realidade não criaram toda a vida que elas queriam, não é? Então elas entram num impasse, assim, como é que eu me posso reestruturar, o que é importante para mim, em que é que eu acredito e a partir daí construir esse caminho. E faz diferença? Qual que é a diferença que dá para ver dentro do mercado de trabalho ou da empresa uma mulher que passou por um coaching? Qual é na atitude, é no resultado? Onde que está a diferença? No comportamento dela. Se a gente puder fazer só uma dinâmica aqui para vocês verem, põe assim a mão todos os participantes, assim, cruza assim, Júlio, assim, não, cruza os dedos. Aqui. Isso. Alguns ficaram com o dedão direito em cima do esquerdo, outros ficaram com o esquerdo em cima do direito, e faz assim, abre um pouquinho e roda para cruzar o contrário. Qual a sensação, Fabiana? É menos automático, é menos confortável. É menos confortável, isso. Solta a mão, aí cruza rapidinho, você cruzou do jeito antigo. Do jeito antigo. Isso mostra que o nosso comportamento ele é repetitivo. Quando a gente faz um coaching, a gente aprende, vamos lá no jeito que eu te ensinei, no jeito que você sabe, no jeito que eu te ensinei, vê como já ficou um pouco mais confortável. Fazendo essa troca. Isso. Então, eu não quebro o seu comportamento, eu amplio as suas opções. Exatamente. Então, você tem comportamentos novos. Então, se você chegar na sua empresa com comportamentos novos, a empresa vai começar a reparar. Nossa, o que a Fabiana fez que está diferente? E aí vai chamar a atenção dessas pessoas.
Nossa, isso é uma coisa assim, como a gente faz no automático, né? O simples de cruzar a mão, às vezes num comportamento com um colega ou na hora de entregar uma tarefa, né? Isso também vale não só então para executivas, para líderes, né? Para mulheres que comandam equipes, mas vale também para todo tipo de profissão. E qualquer mulher pode fazer, pode participar desse desenvolvimento humano aí do coaching? Olha, eu acho que qualquer pessoa pode fazer um processo de coaching, desde que o processo seja um processo de coaching. Não é? Então, um processo de coaching é diferente de uma terapia, de um mentoring ou de uma consultoria. Não é? Eu não sou psicóloga, sou engenheira e faço coaching focado daqui para a frente como é que eu resolvo os problemas. Se por acaso, durante o processo, a gente vê que a pessoa tem algumas outras dificuldades que não são do âmbito do trabalho do coaching, aí dentro do nosso compromisso de ética, nós dizemos, olha, vamos indicar uma pessoa que possa tratar melhor deste ou deste tema. Não é? Não dá para misturar as bolas, porque baralha-nos a nós e pode também misturar as bolas na cabeça da própria pessoa. Mas não... Eu acho que aí tem um problema, Suzana, de percepção do ponto de vista de da mulher que vai lá lhe procurar. Sim. Não está muito visível.